Então você pega, por exemplo, esse novo, ele acertou todas as questões do ITA. Ele passou numa prova de medicina. O mais engraçado, Felipe, é assim, as pessoas ficam amiga da IA. A gente presencia cases das clientes fazendo amizade com a IA, achando que é influencer. A gente teve até um caso curioso, que a gente teve até que bloquear esse número, do cara se apaixonar pela influencer e ficar querendo cantar a influencer pela IA, de tão simpática que ela era. Agora, para você construir um agente simples, eu tenho cases de empresários que criam um agente em questão de 40 minutos. E alguns especialistas até dizem, se a gente que está vivo aqui hoje conseguir se manter vivo por mais 10 anos, é muito provável que a gente não irá morrer das doenças que existem hoje, porque a IA vai trazer a solução de novas drogas, novos tratamentos, novos acompanhamentos para amenizar isso. A gente não vai alcançar os Estados Unidos, é uma guerra perdida. A gente não vai construir uma NVIDIA aqui no Brasil, que é quem criou a onda, está surfando a onda. Mas a gente pode usar a IA generativa para tirar o nosso país da segunda divisão, seja na saúde, seja na educação, seja no empreendedorismo. Logo a gente vai ter a empresa de 1 ou 2 funcionários avaliada em mais de $1 bilhão, apenas usando IA generativa. Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Gobi, esse aqui é o Papo de Bastidores e eu quero te dizer por que eu criei esse podcast. Primeiro porque esse é o tipo de conteúdo que eu consumo quando eu estou em academia, quando eu estou fazendo exercício, são entrevistas com empreendedores, com empresários e pessoas interessantes com os quais eu posso aprender. Segundo, são conversas como essas que abrem a nossa cabeça. Lá em 2020, quando a gente estava passando por um período turbulento na empresa por causa da pandemia, foram conversas com conselheiros e empreendedores que me deram perspectiva e me fizeram chegar onde eu tô aqui hoje. Negócio com mais de 100 milhões de faturamento pela internet, com um time 100% remoto e muita bagagem nesse aprendizado. E por último, eu quero me desafiar. Eu estou num ano de me desafiar, eu estou num período onde eu estou me desafiando. É comum quando a gente atinge um certo resultado, a gente tender a se acomodar. E eu não quero passar por isso, então eu estou sempre me colocando em movimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço ideia quando é que você está escutando esse podcast. Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui Alex Barros, ou Alexander, a gente prefere chamar ele de Alex, que é um dos fundadores da ChatVolt. E eu quero te dar um contexto do porquê que eu chamei o Alex aqui para você entender. Recentemente eu estava procurando uma plataforma para poder fazer a implementação de agentes de inteligência artificial aqui no meu negócio, começando pelo atendimento. Eu estava com alguns problemas de atendimento, um volume muito alto de atendimento. Eu falei, cara, tem alguma coisa para eu fazer aqui, não é possível. E aí eu descobri, acabei descobrindo através do Alan Nicholas, que eu entrevistei aqui no episódio, que ele falou, pô, tem uma empresa chamada ChatVolt, que você pode criar um agente, é muito fácil de usar. E aí eu comecei a utilizar, implementei, criei a Dona Vita, minha empresa principal, a Vita Science, você já conhece, eu criei a Dona Vita, meu avatar, meu agente de inteligência artificial de atendimento, que tá moendo lá, recebendo ticket adoidado, respondendo a galera com muito afinco. E aí eu pensei assim, cara, se eu criei de forma tão simples, em, sei lá, 2 semanas, consegui fazer um agente de inteligência artificial do zero, sem aprender a programar, sem aprender a fazer nada daquilo que eu achei que tinha que fazer, por que não trazer o Alex aqui para poder expandir essas aplicações? E aí foi que eu tive essa ideia de chamar ele para bater um papo e eu quero já dar um pano de fundo aqui, Alex, que é o seguinte, eu quero explorar contigo, cara, as aplicações desde do estratégico até... Vamos passar por todas as áreas, vamos fazer um passeio geral na empresa para quem estiver escutando aqui a gente quiser implementar, entender o que é possível e qual que é o melhor caminho para esse cara implementar a inteligência artificial no negócio dele. Beleza? Então, meu querido, seja muito bem-vindo. E eu não vou ficar falando sobre você, é melhor já passar a bola para você e falar. Se apresenta aí, cara, para a galera que está te escutando, fala o que você faz hoje e como é que você pode ajudar a galera. Legal. Bom, Felipe, obrigado pelo convite. Né, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para quem estiver nos assistindo. Sei lá quando o cara vai escutar, né? Vai escutar ou assistir, né? Mas é uma honra estar aqui, Felipe. Eu acho que é um momento muito bacana a gente poder falar um pouquinho de tecnologia, de como democratizar o uso da IA generativa, que as pessoas acham que é apenas o ChatGPT. Cara, tem muita coisa que já está acontecendo. Nós estamos no comecinho dessa etapa, né, de trazer resultado para o negócio. Seja na esfera estratégica, na tomada de decisão, na parte operacional, em automatizar tudo aquilo que for possível com IA generativa. E esse bate-papo vai ser sobre isso, eu acho que o pessoal vai gostar e estou muito feliz de estar aqui. E o que você faz? Você apresenta para a galera o que você faz hoje, qual que é a empresa que você representa e como é que está esse cenário hoje? Eu sou Alexander Barros, algumas pessoas me chamam de Alex. Eu sou o CEO e um dos fundadores, né, cofundador da ChatVolt AI, que é uma plataforma que a gente usa IA generativa
para ajudar os nossos clientes nos seus processos, seja automação de processo, seja atendimento de vendas, atendimento de suporte ou soluções aplicadas para fins específicos, como, por exemplo, a saúde, que é uma das áreas que tem crescido muito, que é uma das que vai mais ser impactada com o uso da inteligência artificial. Então, a gente tem diversos cases de sucesso para apresentar aqui para vocês hoje. Hoje já contamos aí com mais de 2.000 usuários dentro da ChatVolt. O pessoal está nos conhecendo ainda, estão utilizando, estamos clientes espalhados aí no Brasil e outros países também. Temos clientes em Israel, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Temos bastante gente trabalhando com a nossa solução, até porque ela é multilingüe, né? O pessoal consegue fazer muita coisa legal. Então, é uma plataforma super bacana, no code para o pessoal utilizar, e esse hoje é o meu foco total aqui no lado empresarial. Legal, Alex. Cara, e o que eu queria começar? O que eu queria começar aqui contigo? A diferença, duas coisas. Primeiro, né? Por que acho que é comum do linguajar da galera de IA falar IA generativa? O que é IA generativa? E segundo, qual que é a grande diferença entre um chatbot e um agente de IA? Vou colocar meu caso aqui, tá? Antes de entrar de montar o meu agente lá na ChatVolt, ou poderia ser em qualquer outra plataforma, mas eu escolhi a ChatVolt pela simplicidade, que pelo menos eu achei fácil de implementar, eu estava usando uma outra plataforma de gestão de atendimento. Eu entrei nesse mundo de agentes pelo atendimento, tirando o uso recreativo do ChatGPT ali, por exemplo, tá? Então, para implementar dentro da empresa, na rotina. E, cara, essa outra plataforma, para criar um chatbot, era sem sacanagem. Eu vou falar sem sacanagem. Aqui, ó, é 10 vezes mais caro e umas 100 vezes mais difícil. Então, assim, cara, explica pra gente por que generativa, da onde vem esse nome e a principal diferença entre um chatbot e um agente. Legal, vamos lá. Acho que são pontos importantes, Felipe. A gente precisa de separar, né? Todo mundo fala hoje de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial já existe há mais de 50 anos, né? Então a gente tem lá... Mesmo? É verdade. Mas o que a gente tem que separar é o seguinte: existe a inteligência artificial, que a gente já usa no nosso dia a dia há pelo menos 10, 15 anos, em muito algoritmo de, principalmente redes sociais, aplicativos e assim por diante. Até no Waze mesmo você tem um pouco de inteligência artificial, mas não a generativa. A generativa, assim, nós, pobres mortais, vamos dizer assim, começamos a ter acesso somente lá em novembro de 22, quando o ChatGPT abriu para os usuários, né, as pessoas físicas, poderem usar o ChatGPT. E ali foi o grande boom, né? Então, basicamente, a grande diferença inteligência artificial já existe há muitos anos, muitos professores, matemáticos e cientistas trabalhavam em cima disso para trazer ganhos para a área de tecnologia usando inteligência artificial. Só que isso era muito caro, era muito restrito, muitas vezes até somente na área acadêmica e grandes empresas. Era que nem o caso do GPS quando era de uso somente militar, né? Antes de começar... É mais ou menos, é uma boa referência, bem lembrado, é uma boa referência. Era muito caro, você não tinha como envolver a pessoa e você não tinha uma interface para você conversar. O que aí o pessoal, né, da OpenAI, se baseando num documento que foi criado lá em 2017 pelo pessoal da Google, por um executivo que acabou de voltar para a Google essa semana passada, ele criou, né, o conceito lá dos Transformers, né? A atenção é tudo o que a gente precisa, né? É um dos temas que ele escreveu lá atrás, e a Google não deu muito valor para aquilo, né? A OpenAI foi lá, o pessoal da OpenAI foi lá, trabalhou e criou o ChatGPT, que aí estourou no mundo, e hoje todo mundo conhece o que é IA generativa por conta do ChatGPT, que foi criado pela OpenAI, que hoje a Microsoft tem uma grande parceria. E a Google ficou um pouquinho para trás. Mas aí, respondendo melhor a sua pergunta, o que é a IA generativa? É a capacidade de usar essa estrutura que foi inicialmente lá discutida, né, nos papers pelo pessoal do Google, para prever o próximo token, para prever o próximo pedaço da palavra e depois a palavra e assim construir textos que fazem sentido em quase todas as línguas do mundo, tá? Então, por exemplo, hoje na nossa plataforma a gente tem pelo menos 34 LLMs, que é o Large Language Model, né? Onde você consegue utilizar ela como se fosse o GPT-4o, por exemplo, que você tem na plataforma da OpenAI, para construir um texto, para montar uma análise, para fazer um contrato, para fazer qualquer coisa, né, que seja na construção de texto. Só que isso está evoluindo cada vez mais, né? A gente viu agora o O1 Preview, né, e o O1 Mini. Que foi tava olhando agora antes do call a diferença. Há 3 semanas atrás, onde ele traz todo o poder do 4o, né, do LLM 4o, mas com a questão do pensamento em cadeia. Então, você pega, por exemplo, esse novo, ele acertou todas as questões do ITA.
ele passou numa prova de medicina. Tem raciocínio lógico por trás, claro que, vamos deixar bem claro, a IA generativa não raciocina, igual ao ser humano, né? Mas eles pegaram todo o poder do 4O, organizaram cadeias de raciocínio, né? Etapas, né? E aí, com isso, consegue ser muito mais preciso. Ô, Alex, é então como se aquela coisa, essa cadeia de pensamento a gente tinha que fazer meio que no prompt, meio que na raça. Agora já tá meio embutido? Trabalho, né? Agora, essa nova versão tem essa capacidade. Então, você pode dar um problema complexo, né? Tem até um dos vídeos da OpenAI que o cara coloca assim, ele coloca um problema lá como se fosse um problema de criança, né? Do tipo assim, olha, eu tenho um copo, eu coloco uma fruta dentro, eu viro esse copo de ponta cabeça, depois eu pego esse copo e coloco no micro-ondas. Aonde estão as frutas? Aí você, pelo raciocínio lógico, fala assim, poxa, calma aí, você colocou no copo, você virou o copo para baixo, e você tirou o copo virado para baixo e colocou no micro-ondas, onde ficaram as frutas? Na mesa. Mas, na versão antiga, não tinha como fazer isso, porque você tem que fazer análise lógica, né, em cadeia de raciocínio. E aí essa nova versão permite fazer isso e coisas muito mais complexas, de engenharia, de medicina e assim por diante. Então, assim, o que a gente vive hoje é uma nova era, né? Até explicando um pouquinho, até porque do nome ChatVolt, chat vem de francês, conversar, chatear, conversar, que depois virou sinônimo de conversa em inglês, o famoso chat virtual, e o Volt, na verdade, vem de Alessandro Volta, que é um italiano lá que por volta de 1800 criou a primeira pilha voltaica, né? Começou a armazenar energia numa pilha. Para nós hoje é básico, né? E depois em 1900 veio a energia elétrica. E aí homenagearam o Alessandro Volta colocando o nome na unidade de medida de energia como volts, em homenagem a Alessandro Volta. Então a gente pegou chat, conversa e volt ligado à energia para criar a nossa marca, a nossa plataforma, a nossa empresa chamada ChatVolt. E aí respondendo a sua outra pergunta, poxa, mas por que a diferença, a complexidade e o custo entre um chatbot normal, por árvore de decisão, que você vê, por exemplo, em bancos, em convênios médicos, em serviços, em empresas, e o agente de IA, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, que é o que a ChatVolt faz. Agente de IA, assistente de IA ou até mesmo um chatbot de IA. A grande diferença, Felipe, está na forma como isso é construído. Por exemplo, esse que você falou é caro, que é o chatbot tradicional, é caro, é demorado, é complexo, porque você tem que pensar em todos os caminhos, em todas as possibilidades, em todas as perguntas, em todas as respostas, em todos os caminhos. O negócio é gigante. Ou sacrificar a experiência da pessoa que está usando. Que mesmo, mas assim, sendo bem honesto, Felipe, mesmo fazendo tudo isso que eu te falei, você vai sacrificar a experiência. Vou perguntar uma coisa para você. Alguma vez você desistiu de falar com uma empresa porque tinha aquelas menus? Sim, então, 1000 vezes. Então não adianta você investir milhares de reais para criar, pensar em todas as hipóteses, quando o cara quer falar de um assunto e você coloca quase que um labirinto. Eu brinco que às vezes os bancos que ainda utilizam essa tecnologia, eles criam um labirinto para você se estressar no meio do caminho e desistir do atendimento. E aí ele reduz o atendimento e você que se vire com o seu problema. Entendeu? Aqui. Eu tenho que buscar, velho. Acho que essa informação é verdadeira. A gente acha que é brincadeira, mas eu tenho certeza absoluta que é óbvia, para reduzir o número de pessoas que chegam no Isso. Porque humano. Do outro lado, o cara vai querer falar com uma pessoa, e uma pessoa custa muito caro, tá? E aí agora fazendo um paralelo. Quando você tem a IA generativa, onde eu lembro os dias que eu te ajudei, a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp, cara, você criou o seu agente rápido, em poucos dias, refinou. No máximo 2 semanas para colocar no ar funcional. Com várias integrações. Com várias integrações. Integração de API e os caralho, verdade. Então, assim. Agora, para você construir um agente simples, eu tenho cases de empresários que criam um agente em questão de 40 minutos. Porque o cara não está conectando com a API, né? Para quem não conhece a conexão entre sistemas, ele tem todos os dados da empresa e tem um site dele. Ele vai lá e cria um agente. Ele fala, pô, não é possível. Eu gastei 1 hora, construí um agente que sabe tudo sobre a minha empresa, responde tudo sobre a parte comercial, responde tudo sobre a parte de suporte, sobre todos os meus produtos, fala 100 idiomas, trabalha 24/7 e se por acaso eu estourar nas minhas vendas, ele consegue atender 4, 5, 6 mil, 10 mil pessoas de forma simultânea, sem errar o atendimento, sem se confundir e sem atrasar. E é isso que a pessoa consegue fazer. Então, em resumo, um agente de IA, ele tem, vamos dizer, 85 a 90% da capacidade de um atendente humano, só que ele não esquece nada. Ele é como se aprendesse tudo que você dá para ele de informação lá no nosso banco de dados, ele aprende e responde com base naquilo. Então ele vai estar sempre educado, ele vai sempre te tratar bem, ele vai responder de forma clara e objetiva, ele vai entender o que você está falando, vai entender o seu áudio, pode responder em áudio, ele vai estar sempre ali
trabalhando 24/7. A gente já teve um caso, né, que 4 mil pessoas falaram com o agente criado na nossa plataforma no intervalo de 1 minuto. E todos eles foram bem atendidos. Ô Alex, até pontuando algumas coisas para o empresário que está escutando. O empresário ele pensa muito em custo, né? Também, custo e custo-benefício, vamos colocar assim. E eu estava numa outra plataforma que me atendeu até a chegada da IA, cara. Até a chegada da IA, até eu ver que, sei lá, isso porque eu tenho outras atribuições, mas em 2 semanas eu coloquei um agente no ar para mim, beleza, entre assinar uma plataforma do zero. Eu só tinha usado o ChatGPT no chat mesmo, na conversinha lá, na telinha do ChatGPT. Não sou um heavy user ainda. Mas comecei a aprofundar, peguei ali e falei assim, quando eu comecei a estudar o curso do Alan, eu falei assim, cara, essa porra vai dar trabalho, velho. Essa porra é difícil. Dá pra fazer, é do caralho, vou fazer, mas vai dar trabalho. Então vou me preparar pra fazer um negócio mais complexo, mais demorado, que seja. E aí, né, dentre o podcast aquele que mencionou a empresa de vocês, eu entrei lá e falei, cara, calma aí. Botar o prompt, subir a base de dados e integrar no site que tá rodando? E comecei a testar. E, cara, da plataforma que eu tinha, sem sacanagem, a gente pagava, tipo, 5 pau mês, mais 5 atendentes atendendo pro volume que na minha empresa não é, tem muito ticket, né, não é uma empresa pequena. Uhum. Então, eu tô falando de um cenário de 5 pau só de ferramenta, mais 5 atendentes, reduzir, tipo, que seja, eu não tenho essas métricas ainda, mas reduzir 50% dos atendimentos, a própria Dona Vita, que é a minha agente de IA, já resolve, com integração com a plataforma de rastreamento de envio de produto, rápido e, o melhor, as atendentes, agora, elas podem supervisionar a Dona Vita. Então, a Dona Vita vai lá dando o primeiro combate, quando resolve, quando não resolve, porque eu não treinei ela ainda, e o treinamento não é fazer uma árvore lógica de cadeia, mas sim dizer o que eu quero que ela faça por escrito, que é muito mais simples de fazer. O profissional humano, ele entra por cima e fala, ó, Dona Maria, tô aqui, vou ajudar a senhora, desliga a IA, né, e assume o controle humano. Aprendeu com aquela coisa, treina de novo o chatbot e na próxima a própria Dona Vita vai resolver. Achei assim, cara, é animal. Essa é a grande vantagem. E aí você tem que avaliar também outro ponto que eu acho que você não mencionou, mas acho que a sua equipe deve perceber. A sua equipe não trabalha 24/7, né? Não. Nem feriado. Então tudo imagina, certinho ali com escala. Isso. A Dona Vita, ela tá trabalhando lá enquanto não estão fazendo podcast aqui. Ela trabalha de madrugada. Se chegar algum cliente lá falando em alemão, ela vai atender tão bem como se fosse em português. Se chegar um cara lá falando em hebraico, ela vai atender. Você ainda pode construir um agente para fazer a venda 100% autônoma. Então você pode jogar tráfego direto no agente do WhatsApp, né, ou no seu próprio site, e aí ele vai fazer a venda automática para você. Então ele vai ser o seu vendedor. Tudo isso, né, a um Esse prompt. É o próximo passo. Eu quero fazer a Dona Vita vender. Dona Vita tem que dar ROI, meu irmão. Eu tenho cases que faturam quase R$1 milhão de forma autônoma. Vamos falar sobre isso, cara. Assim, até uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos aqui que estão implementando o Alex. E, cara, isso vai ser um papo bom. Eu queria falar sobre a parte estratégica, como que a gente vai ajudar o empreendedor a tomar a decisão, mas depois a gente fala disso. Já que a gente entrou na parte de vendas, eu quero já entrar direto na parte de vendas, porque, de certa forma, é prima do atendimento. Pelo menos no meu tipo de negócio. Eu não estou falando de vendas nesse contexto aqui agora, onde eu estou te fazendo a pergunta, eu não quero falar de vendas extremamente complexas, com call de consultores tirando dúvida, tickets altos, não. Estou falando de venda, né, no meu caso aqui, ticket de R$500 a R$600, suplementação, onde a pessoa chega com dúvida sobre o produto, matou a dúvida, pode encaminhar para a venda. Aí, o Alex, a gente tem a Dona Vita. A Dona Vita está treinada com os nossos produtos para tirar a dúvida das pessoas que chegam interessadas em comprar ou que já compraram e querem saber onde está o rastreamento e etc. E o prompt que eu coloquei na Dona Vita, por exemplo, que eu trabalhei ali, é um prompt para ela ser amigável, entender ali a base de dados do nosso produto, as FAQs, as fichas técnicas dos suplementos, etc., para poder atender a pessoa de uma forma amigável que resolva o problema dela ali. Legal. Qual que é a grande diferença, cara, que eu teria que colocar na Dona Vita ou criar um outro agente para que ele comece a fazer vendas de fato, a caminhar e encaminhar a pessoa para venda, por exemplo? Qual que é a grande diferença? E se puder falar também do case que você estava comentando aí de R$1 milhão, mas eu tenho interesse em saber o quão distante eu estou
de ter um agente factível que vende pra caralho no negócio? Bom, em primeiro lugar, já te digo que você está muito próximo. É uma questão de você, vamos dizer assim, colocar aí mais uns 2 dias de esforço para criar uma nova versão ou embutir dentro da Dona Vita atual essa etapa, né, do fluxo, né, da parte do prompt, para ela poder fazer essa venda consultiva de forma automática. Tá? Qual que é a técnica aplicada, né, por esses nossos clientes? Eles pegam toda a técnica de spin selling e colocam dentro do agente. Só que eles vão por uma linha até de fazer um clone do expert ou clone de uma influencer, por exemplo, que são os casos que a gente tem. Tá? E como que é feito isso? A pessoa coloca toda a característica de como ela fala, as gírias que ela fala, o sotaque, né? Até porque no caso desse case é uma pessoa do sul, então ela fala muito tu, né? Então assim, você começa a ver pelo sotaque. E foi proposital criar essa agente de IA como se fosse um clone da influencer. Por quê? Qual que era a dor da influencer? Ela é uma só. Todo mundo quer falar com ela não dá conta. Ela vende Todo o quê, mundo... Alex? Ela vende uma consultoria para mulheres melhorar a forma física e cuidar da saúde através de exercício físico. Nicho fitness, né? Consultoria total. Só que as pessoas querem ser atendidas por ela. Todo mundo tem a relação com ela, pela rede social, diretamente com ela. Então quer falar com ela. E é humanamente impossível, né? E são pessoas de vários países até. Então o que ela fez? Ela colocou nossa plataforma, fez um clone dela dentro desse agente, colocou técnicas de spin selling, tirou toda a equipe de venda e colocou todo o investimento que ela tinha em equipe de venda em tráfego. Então tem o trabalho dela, orgânico, dentro da rede social, mais uma pessoa especialista na parte de tráfego por trás, calibrando a grana do tráfego e jogando a pessoa no WhatsApp. A hora que ela entra, ela já se apresenta e fala assim, estou um pouquinho ocupado agora, mas agora um minutinho eu já converso com você. E dá um tempo de propósito. A pessoa fala, nossa, eu estou falando com ela mesmo, que legal. Aí de repente ela vem, começa a perguntar, vai levantando todo o perfil da pessoa, entende o problema da pessoa, formata a oferta, faz oferta, quebra objeção, negocia valores, negocia pagamento, manda o link de pagamento, confirma o pagamento e entrega o produto. E se a pessoa sai da conversa, ela dá um tempo e depois volta, usa o contexto para falar, pô, Felipe, vai largar agora, vai deixar de botar um shape, vai deixar de aproveitar essa oportunidade, aí pega no seu emocional, você fala, caramba, não vou poder deixar de comprar. E aí, o mais engraçado, Felipe, é assim, as pessoas ficam amigas da IA. A gente presencia cases das clientes fazendo amizade com a IA, achando que é influencer. A gente teve até um caso curioso, que a gente teve até que bloquear esse número, do cara se apaixonar pela influencer e ficar querendo cantar a influencer pela IA, de tão simpática que ela era, e o cara não se tocou que era uma IA, e falou, vamos bloquear esse cara aqui, que senão daqui a pouco vai convidar ela pra sair. Maluco metendo nude já na IA. Então assim, de tão real que é, Felipe, é impressionante, cara, impressionante. E aí, assim, agora levando para o seu caso, que é o que mais importa, né? Como ganhar dinheiro igual esse cliente está ganhando. Cara, você já fez o mais difícil, que é fazer as integrações, tá? Você pode também fazer integrações com a parte de pagamento. Então você pode criar... Tranquilo fazer isso, cara. Uma consultoria. Hoje em dia, com API para tudo, cara, com plataforma para tudo, você pode fazer qualquer coisa. Você criar ou uma nova versão ou embutir dentro dela um prompt com técnicas de spin selling, aonde ela vai ser uma consultora de vendas, né? Aquela venda consultiva. A pessoa vai chegar, você tem que decidir se vai fazer um clone ou não, se vai ser um atendimento mais direto, entender a necessidade, ver qual produto mais se encaixa, ofertar o produto, esclarecer todas as dúvidas do produto, fazer a oferta, talvez dar uma habilidade para ela poder negociar também algum valor, mandar o link de venda, confirmar o pagamento e falar assim, ó, o seu pedido está a caminho, o status é esse. Aí depois você pode fazer um follow-up ainda dizendo o seguinte, ó, o seu pedido acabou de ser despachado, o seu pedido vai chegar em tantos dias. E aí depois você pode montar ainda estratégias de recuperação de carrinho, estratégias de follow-up para daqui 30 dias oferecer um novo produto, ou depois que o produto chegou, pedir uma opinião, tudo de forma automatizada. Tentar o cara comprar o próximo produto. Cara, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo, desde que você tenha por trás dados e API. Eu sempre brinco com meus clientes. Com IA generativa e automação, você faz praticamente tudo. O que você precisa? Dados e API. E, claro, um processo por trás. No caso, que nós estamos falando de um spin selling, para você poder automatizar tudo isso. Então, com custo, né? Até acho que você não mencionou, mas eu tenho quase certeza que o seu custo mensal, quando você migrou da plataforma X para nossa, caiu para quase 10% do valor que você pagava antes. 10 vezes.
Caiu 10 vezes, agora que a gente subiu o plano que está crescendo, reduziu para 5 vezes, que é maravilhoso também. Imagina. Não, cinco vezes eu tenho muito mais espaço, né? Porque rompeu uma barreira que, se segurasse um pouquinho mais, eu conseguiria manter no plano anterior. Mas enfim, agora que eu quero expandir isso para a parte de vendas, cara, fiquei curioso numa parada, o Alex. Como que você recomenda que a pessoa faça esse clone, velho? Como que seria isso? É tipo baixar o YouTube inteiro da pessoa? Qual que é a lógica, cara? Cara, na verdade, assim, é muito sutil, né? Então você tem que pegar como a pessoa fala, como ela se comporta, como que ela responde, né? Olhar um pouco. Isso você pode pegar dos vídeos do Instagram, dos vídeos do YouTube. A nossa plataforma tem uma tecnologia que você pode ler o vídeo e trazer informações sobre a pessoa. Mas, cara, se eu te falar que é um prompt que faz tudo isso, você não vai acreditar. É um prompt um pouco mais longo, porque você coloca várias questões sobre a personalidade da pessoa, que ela pode A falar, voz, né? o tom de voz, tudo mais. Alguns links também para poder fazer a busca e consultar o produto. Links também da plataforma de pagamento. Mas você consegue facilmente criar um clone. Na nossa plataforma, a gente tem diversos cases de clones, né? Assim, cara, tem desde Olavo de Carvalho, que o pessoal criou, a figuras importantes Sério? como até Fint AI, o Fint, Thiago Fint, entre outros, né? Foram criados na nossa plataforma. Então, assim, a gente tem muitos cases de clones para a parte de divulgação. Tem clones da área médica, tem clones de tudo que você pode imaginar, de treinador físico, de gente que é do digital, influencers e tudo mais. Por quê? É muito fácil. Então eu diria para você pegando um template, que a gente tem isso para passar para os clientes, você não gasta 2 dias para montar um clone, testar e colocar na rua para funcionar. É muito simples. Cara, interessante. É mais então, não é tanto baixo o YouTube inteiro, é mais as nuances que você vai colocando no prompt para falar quando a voz é essa, se assemelha a Sim. sei lá, um personagem famoso da televisão. E claro, né, base de conhecimento, né? Então, por exemplo, eu tenho Sim. um caso, por exemplo, que o rapaz ele fez um clone do Olavo de Carvalho. Então ele colocou todos os artigos, todos os livros, todos os vídeos do YouTube, todas as matérias que o cara escreveu, tal, tudo, né? E teve um caso curioso até que, assim, o criador acredita que a própria viúva dele foi conversar com a gente e fez perguntas muito pessoais e o agente respondeu perfeitamente, porque ele tinha todo o contexto, tinha todo o histórico. Então, assim, Caceta. para que você usa um clone desse? Cara, para você conversar com o conhecimento de alguém. Então, imagina você vai lá faz um clone do Steve Jobs. Você pega todo o conteúdo dele, livro, tal, você coloca lá. Cara, você tem um cara desse como seu consultor de negócios. Por exemplo, na nossa plataforma, no nosso site, quem quiser entrar no nosso site, a gente tem o Frank, que é um consultor de Bom pra IA. caralho, tá? Só pra avisar. Ele ajuda, ele hoje só resolve 90% do nosso atendimento de suporte de vendas, né? Os outros 10% ficam para nossa equipe de atendimento humano. Mas, cara, ele já respondeu em hebraico, em alemão, italiano, francês, japonês, ele responde as pessoas. Você pode chegar lá para ele, igual você fez diversas vezes, perguntar como conectar com o WhatsApp, como construir um prompt, como conectar com uma API, ele vai te responder. Por quê? Ele tem toda a nossa base de conhecimento e tudo sobre IA. Então, se você tem uma empresa e pergunta assim, eu tenho uma empresa de e-commerce que vende produto tal, como você pode me ajudar? Ele vai explicar passo a passo, tal, vai te explicar como fazer e você montar o seu agente. Cara, é formidável. Às vezes a gente vê alguns atendimentos, Felipe, sabe quando você tem vontade de ir lá elogiar alguém da sua equipe e dar Sim. parabéns? Às vezes dá até um aumento. Às vezes eu brinco, dá vontade de dar uns chips pro Frank, ou dar um SSD novo para ele, assim, cara, foi um atendimento muito top, é muito orgulho de ver ele atendendo os nossos clientes e o pessoal dando feedback. Só que a gente não tem como remunerar ele, não tem como agradecer ele, né? Só dar mais capacidade para ele poder atender mais os clientes. Eu achei do caralho, cara. O atendimento dele é muito bom mesmo e é a dona Vita do pessoal da Chatvolt, né? Que a gente usa direto aqui quando quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, ele responde. É melhor do que o humano, né, velho? Porque ele responde rápido, preciso, entrega um monte de link, base de conhecimento. Eu acho do caralho. Resolve, de novo, 90% dos problemas que a gente tem aqui. Muito bom. Exatamente. Eu não preciso ter ninguém trabalhando 24/7, né? Porque eu tenho clientes em diferentes fusos. Então, eu estou conversando com você aqui, um pouco antes de entrar, eu vi que tinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas conversando com ele. Ele está lá trabalhando, enquanto nós estamos aqui gravando o nosso podcast, ele está lá trabalhando firme e forte, respondendo todo mundo, marcando as reuniões que tem que marcar, mandando material que tem que mandar, ajudando o pessoal a criar os agentes deles. Então, assim, é formidável. E todo mundo pode ter isso, né? Igual você criou o seu, a gente criou o nosso, qualquer um pode criar o seu. Pô, cara, eu achei muito fácil. Eu tenho recomendado pra caralho pros nossos mentorados também. Vou até fazer acho que uma aula específica para eles, mostrando como é que a gente fez a Dona Vita e mostrar como é simples, né? Às vezes as pessoas podem usar também. Mas, ô Alex, cara, o que eu queria
explorar um pouquinho mais com você, até voltando para a pauta, a gente acabou empolgando para falar de vendas, mas é isso mesmo, eu quero dar um giro em todas as áreas da empresa e como é que a IA pode ajudar. Agora pega o cara que é um empreendedor, velho, o cara que está operando o negócio, o cara que está com um negócio pequeno, quem escuta aqui a gente, acho que até por questões estatísticas de empresa no Brasil, vamos colocar, a maioria dos caras a maioria do mercado vai estar começando, vai estar iniciante, né? São poucos os negócios grandes, com mais de múltiplos 8 dígitos por ano, como é o caso da VitaScience. A galera, pouca gente vai estar ali entre os 7 e 8, né? Entre 1 milhão por ano e 10 milhões por ano. E a maioria vai estar chegando do 0 até 1 milhão por ano, vamos colocar assim. E esse cara aqui, ele tem muitas necessidades. Ele tem... Não só ele, né? Todos os empresários têm, todas as fases, mas necessidades diferentes. Mas esse cara, ele tá muito no operacional ainda. E às vezes ele não tem com quem conversar. Às vezes ele não está em nenhum grupo de mentoria, às vezes ele não conhece muitos empresários para trocar ideia, que já passaram por problemas específicos. Como que esse cara solitário, empreendedor solitário, pode utilizar a IA para ajudar a tomar decisão estratégica no negócio dele, cara? O que você tem de Legal. case para falar sobre isso? Aproveitando o lançamento recente do O1, que é um que tem uma inteligência melhor para planilhas, números, misturado com, sei lá, essa cadeia de raciocínio. Exatamente. Bom, Felipe, assim, a gente tem vários cases reais já no mercado. Um deles foi apresentado até no Fórum E-Commerce Brasil, que aconteceu dia 30, 31 de julho e 1 de agosto. Eu não posso citar o nome de todas as empresas, porque muitos deles são clientes de nossos clientes, tá? Porque certo. A gente tem caso de cliente que ele contrata a nossa plataforma, monta toda a estrutura e vende o serviço de consultoria, de estudo de mercado, análise de mercado para os clientes deles, usando os dados que eles têm na ferramenta deles. Mas vou dar um exemplo bem bacana, o pessoal vai entender. Então, aquele empreendedor que tem muitas informações sobre a empresa, mas não tem dinheiro ainda para gastar com um dashboard, para montar um BI, para poder analisar todos esses dados, ele pode compilar todos esses dados, colocar num banco de dados próprio dele, dentro da nossa plataforma, sem ter o risco de ter que mandar para a OpenAI os dados, montar prompt, para trabalhar e obter alguma informação e tomar decisão. Ele cria o próprio agente dele para ser um assessor estratégico dele, com base nos dados da empresa dele, com base nos dados da parte teórica, né, de tomada de decisão, de análise, de números e tudo mais. Então você pode, por exemplo, fazer análise de participação de mercado, de preço de produto, se tem que aumentar, diminuir em determinadas áreas, de fazer uma análise geral do seu negócio. Inclusive a gente tem parcerias com grandes universidades, como por exemplo até o pessoal do IBMEC, a gente tem um caso de um professor lá, um parceiro nosso, que ele criou um agente com esse foco, né, na tomada de decisão dos empresários, onde ele colocou todo o conteúdo de conhecimento dos cursos que ele dá dentro do agente para o aluno dele, do curso de estratégia e tomada de decisão, colocar lá dentro as informações da empresa, junto com o conhecimento do professor que já está no banco de dados, poder fazer análise desses dados e tomar decisões estratégicas, relacionadas a vendas, relacionadas a operação, relacionadas a financeiro, relacionadas a marketing. Então, assim, hoje em dia, a IA generativa vem para reduzir o custo dessa consultoria, para reduzir o custo dessa tomada de decisão e de aumentar a velocidade, né? Acho que assim, é claro para todo mundo que a gente levou aí quase 15 anos para todo mundo ter um smartphone, mas não vai demorar 4 ou 5 anos para todo mundo estar usando IA generativa no celular, na empresa, em todos os dispositivos, né? Então assim, a tomada de decisão ela vai ser muito mais rápida e muito mais assertiva. Porque qual que é o problema do empresário? E aí eu falando também na minha posição. Eu não tenho tempo para ficar analisando um monte de relatório. Não tenho tempo para ficar analisando um monte de informações. Então a IA generativa, através de um agente que eu crio na minha plataforma, ela pode compilar um volume de dados gigantesco, fazer uma análise e me dar um norte. Claro que no final a decisão final é minha, que eu sou empreendedor e eu que estou colocando meu nome em risco, o nome da minha empresa em risco, mas eu tenho ali uma análise, é como se eu chegasse e falasse assim, pessoal, equipe de executivos, analise esse material, monta uma apresentação, me tragam sugestões. Eles vão levar 15 dias para fazer isso, um monte de gente custando salário de uma fortuna, enquanto que eu posso substituir isso por uma IA por um preço talvez de 5% do que custaria esse corpo todo de executivos para me trazer informação e eu só tomar decisão. Opa, vou por esse caminho. Embasado no quê? Embasado nesses dados, embasado em estatística, embasado em análise. E aí eu não preciso estudar o material. Eu posso pegar o material da McKinsey, da Accenture, de qualquer outra grande empresa, colocar lá e falar assim, analisa tudo isso, pega o meu negócio, pega o meu banco de dados, consulta por API meu financeiro, o meu recursos humanos, me traz uma decisão, me traz uma sugestão de decisão. E você vai analisar os prós e contras, assim, e aí você pode questionar, mas por que essa decisão? Ele vai trazer um embasamento para você. Então a IA generativa e a nossa plataforma pode ajudar o pequeno, o médio e o grande empreendedor a tomar decisões com base em dados,
com base em IA generativa. A gente teve um case que foi muito legal apresentado lá, onde uma empresa muito grande do e-commerce utiliza isso, né, no dia a dia para tomar decisão, com dados reais das vendas deles que acontecem lá nas lojas, acontecem no e-commerce. É muito bacana de ver, cara. Caralho. E eu imagino assim, eu estava fazendo algum tratamento de pesquisa de lançamento de um produto novo, que eu fiz uma pesquisa com a minha base para poder pegar insights, né, do que eles gostariam de ver, o pricing point do produto e tal. Eu peguei esses dados, subi lá usando o 4O Mini mesmo, né? Agora, e já deu né, um resultado, um compilado fantástico já. Eu imagino, e coisa que não conseguia fazer antes com 4. Não era muito bom com dados, com planilhas, com números, ele ficava bananado nas contas. Imagina então com o O1 que saiu agora vai ser perfeito, né? Para subir planilha de dados, pedir recomendação financeira, o que ele pensa, como que ele pensa. E assim, você pode imaginar o seguinte, você pode hoje em dia criar agentes mais básicos com For1, For-O e For-O Mini, tá? Agora, coisas mais complexas você pode delegar para o O1, que é o novo, que é esse com capacidade de raciocínio. Então você pode fazer os agentes conversarem ainda. Atividade mais rotineira, repetitiva, você deixa com o For-O Mini, por exemplo, tá? Agora isso aqui eu preciso de um negócio muito mais complexo, raciocínio lógico, envolvido e tal. Você transfere de um agente para o outro, resolve o problema e ele te devolve. Então, eu tenho muitos cases de clientes que são empresas de recursos humanos, financeiro, cobrança e tudo mais, que eles já aplicam a IA dentro de automação de processos para eliminar atividades manuais em RP, em CRM, coisas desse tipo usando a IA. Como que é isso, cara? Como que é isso? Assim, porque automação é uma coisa, usar IA, assim, de perguntar coisas e pedir respostas, pedir dicas é uma coisa. Agora, usar isso em cadeia, em processos internos da empresa, o que é preciso para a pessoa ter isso? Porque é uma curiosidade minha. E qual que é o momento de você ter múltiplos agentes plugados nesse processo, onde tem um chaveamento de agentes? Como é que é? Me dá um contexto desse mundo de automação mais IA. Vou te dar um contexto e vou explicar um pouquinho qual que seria o melhor passo a passo, tá? Então, imagina, o empresário que está ali chegando não tem nada de IA na empresa, tá? Não está usando IA generativa em nada. Primeiro, olhar para a parte de vendas, porque se você acelera a venda com um agente de IA, você bota mais dinheiro no caixa. Segundo, atendimento. Você reduz o time de atendimento, bota esse pessoal para trabalhar numa área mais estratégica, para produzir mais resultado com a mesma equipe. Terceiro, suporte. Você pode reduzir também a sua equipe de suporte, né? Às vezes um negócio técnico, complexo. Você às vezes pode tirar o N1 da sua empresa, do nível 1 de atendimento, colocando para IA, deixando só o N2 com atendimento humano. Bom, você colocou isso em ordem, você começa a olhar, opa, calma aí, no financeiro, no RH, na contabilidade, no fiscal, na produção, o que eu tenho de processo que é repetitivo, que eu tenho lá um analista júnior, um analista pleno, fazendo aquela atividade todo dia, preparando tal, até mesmo às vezes relatórios que gastam tempos, apresentações e tudo mais. O que eu posso automatizar disso? Onde eu estou gastando mais dinheiro e energia e às vezes o resultado não está legal? Eu pego isso, tem que ter um processo, né? Claro, tudo é processo. Tendo um processo bem definido, tendo as informações, aí vem o ponto-chave, tem que ter uma API. Por quê? Se tiver uma API, você pela API conecta com a gente na minha plataforma. Mas a sua plataforma não é só parte conversacional? Não, não é só parte conversacional. Você pode usar o conversacional de forma automática, do tipo, analise, por exemplo, o histórico desse funcionário, mais os treinamentos dele, a nossa base de treinamento, e cria um PDI para ele. Poxa, isso um gestor tinha que fazer antes. Hoje eu tenho clientes que pegam esses dados, passam para a IA processa isso e traz na tela do gestor para ele definir o PDI final e aprovar. Então, que o gestor ia gastar lá 2, 3 horas analisando, tal, tudo, pedindo RH, tal, ele pega todo esse conteúdo, a IA processa automática, ele nem precisa pegar, né? O sistema já tem no banco de dados, pega e já traz para ele, ele só dá ok. Ou processos até mesmo, por exemplo, de cobrança. Então, o processo de cobrança é muito simples, né? Eu tenho uma pessoa que deve, eu tenho um contato dela, eu tenho um limite de uma régua de negociação, eu tenho um link para a pessoa pagar e eu tenho a finalização da negociação e encerramento do processo. Eu preciso de pessoas para fazer isso hoje, isso custa caro. O que eu posso ter? Um processo automatizado de cobrança, onde eu tenho tudo isso digitalizado, eu tenho APIs, eu faço a chamada da pessoa pelo WhatsApp, humanizado, é claro, dentro dos horários permitidos, a IA vai conduzindo a conversa de acordo com o prompt, valida quem que é a pessoa, busca o dado no banco de dados quanto a pessoa deve, qual o limite de negociação, negocia com a pessoa, negocia a forma de pagamento, manda o link de pagamento para a pessoa, encerra a negociação. Quantas pessoas estão envolvidas num processo desse? E sem contar que, às vezes, a pessoa manda mensagem 8 horas da manhã, o cara vai responder 9 da noite.
Não tem problema. 9 da noite a IA vai continuar a conversa, vai fazer todo o processo. Imediato. Imediato. Então, assim, hoje, Felipe, tudo que tiver API dá para se conectar com IA generativa. Todo dado que você tiver já digitalizado, dá para se conectar com IA generativa. Ah, mas o meu dado não é estruturado. O meu é um bate-papo. Não tem problema. A IA consegue pegar de uma conversa as informações e estruturar o dado. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitos clientes que estão ali fazendo conversas com os clientes e eles querem capturar as informações e colocar no banco estruturado. Porque você concorda que uma conversa de WhatsApp não é um dado estruturado, certo? É uma conversa. Mas a IA tem a capacidade da semântica de entender, olha, aqui ele passou o e-mail dele, aqui ele passou o telefone, aqui ele passou um pouco do perfil dele, aqui ele passou um norte para nós de qual que é a faixa de renda dele. Mas ele passou isso num áudio, passou num texto, um pedaço aqui, um pedaço lá, e a IA tem a capacidade de pegar isso e salvar no banco de dados CRM e alimentar o CRM de forma automática. Então, até por isso que as pessoas falam, os sistemas de CRM vão morrer da forma como é hoje, porque a IA vem substituir ele. Né? Então você não tem mais aquele vendedor com aquele peso nas costas que está alimentando o sistema, toda conversa que faz, não. A IA faz esse trabalho chato e o vendedor faz só a venda. Então, produtos simples, você consegue colocar a IA para automatizar todo o processo e fazer a venda. Caralho, animal, cara. É um mundo de coisas, né, que dá para fazer. E o que que você recomenda para a galera usar para colar uma plataforma na outra? Eu uso muito aqui o N8N, Make, para quem não tem programador em casa, né? Que acho que dá pra gente usar assim, mas... Olha, Felipe, eu diria para você que a Chatvolt conectado com o Make, ela te traz 1 milhão de oportunidades. O problema é, você não vai ter braço para fazer tanta integração. Então foca naquilo que você precisa. Eu preciso integrar com o Instagram e fazer uma postagem automática? Pronto, você já tem a ferramenta. Chatvolt, Make, conecta com o Instagram, faz a postagem automática. A gente, dentro da nossa empresa, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, como automatizar por IA? Porque eu não posso ser uma casa de ferreiro espeto de pau. Né? Então, por exemplo, nosso atendimento, desde que nós somos lançados, é 100% por IA, mas se ele não resolver, os 10% lá tem um atendimento humano. Poxa, mas como é que eu vou coletar escopo de cliente para fazer orçamento? Não posso colocar uma pessoa de vendas ali para ficar conversando com o cliente para tirar um escopo. Isso custa caro e não trabalha 24/7. O que a gente fez? Criou um agente de IA. Então ele conversa com o cliente, pega todo o escopo, manda para outro agente que prepara o orçamento, prepara a proposta e manda para mim aprovar. Eu aprovo e envio para o cliente. Ah, mas eu preciso fazer uma postagem no Instagram da Chatvolt. Não vou contratar uma pessoa de social media, sendo que eu tenho toda a estrutura aqui. Então a gente cria um agente que define a pauta. Outro constrói o texto. Outro revisa o texto. O outro prepara a postagem. O outro cria o prompt para criar a imagem. Aí um outro agente vai lá e faz toda essa postagem automática. Dúvida de leigo. Por que não um agente fazer tudo? Porque você consegue colocar prompts específicos para cada etapa. É limitação do prompt mesmo, né? Também não adianta querer botar... Não, até você poderia fazer com várias escalas, só que é muito mais eficiente. Então você consegue colocar um especialista em SEO, você consegue colocar um especialista em criação de texto para postagem, um especialista em storytelling, e você tem como se fossem funcionários virtuais. Tá? Dá para construir um agente super complexo para fazer tudo. Hoje a gente tem tecnologia para isso, mas às vezes é muito mais rápido e eficiente você ter ele segregado, como você tem na sua equipe. Né? Você não tem um especialista em cada área, então é como se você colocasse funcionários digitais para fazer aquela função. E aí você consegue automatizar muita coisa. E o Make é a melhor solução para você integrar com a nossa plataforma e fazer muita coisa. Claro, qualquer outra ferramenta também é possível integrar. Ah, quero integrar com a RD Station, quero integrar com o HubSpot. Você pode integrar com todos eles, porque a nossa ferramenta ela tem API para tudo. Tá? Para você conversar com a gente, para você criar um banco de dados, para você fazer qualquer coisa. Mas às vezes a pessoa quer um intermediário para facilitar tudo, o Make é uma boa solução. Eu gosto pra caralho também. É fácil de usar, né? Os caras criaram uma ferramenta foda ali, que é absurda. Tem o custo, óbvio, mas é isso aí, faz parte do jogo. Mas o importante, Felipe, que eu esqueci de mencionar, e você colocou no começo, é importante reforçar, que não precisa saber programar. É no-code. É no-code. Então, assim, o cara com um conhecimento, assim, bloco, né? O negócio dele... Opa, calma aí, é lógico isso, o cara vai conectando, fala, pô, tá funcionando, cara, que legal, eu mesmo criei. Então, assim, quantos cases a pessoa fala, não é possível, eu mesmo criei meu agente. O pessoal fala, claro, isso é normal, o objetivo é esse, entendeu? Acho que isso daí vai ser cada vez mais presente, né? Essa tecnologia no-code. Então, não é no, né? Eu imagino que sim. Só no começo. Ô Alex, duas curiosidades minhas. Primeiro, IA para produto. Eu lembro que você falou para mim um tempo atrás
de uma IA que tinha sobre questão de diabetes. Isso tem a ver comigo, com o meu nicho, tá? Eu acho interessante, eu até queria ver. E até outras aplicações de como que as pessoas poderiam, por exemplo, no mercado digital, de infoproduto, para não ter somente um curso gravado, um PDF, um e-book, como é que elas poderiam complementar a área de produto delas, além do suporte técnico, né, que você pode treinar para tirar dúvida dos alunos. Mas estou falando de usabilidade do produto mesmo, de entrega, entregáveis do produto, como é que ele pode criar algo mais sexy usando IA, área de produto mesmo, para ficar menos copiável, mais robusto e etc. Legal. Cara, isso é muito fácil hoje em dia, né? No passado era um pouco mais complexo, mas hoje com a IA generativa e as ferramentas que a gente tem disponíveis, como por exemplo a nossa própria plataforma ChatVolt, você consegue ter o seu produto que você já tem hoje e criar um produto adicional que se torna um diferencial na venda. Porque primeiro, igual você falou, você vai ter uma IA que pode ser o clone do influencer ou o clone do expert para explicar tudo para a pessoa, para montar um roteiro, para montar uma base de storytelling, para montar uma proposta, para montar o que for com base no conhecimento. Pedir um resumo de uma aula X e no final das contas isso acaba virando um produto adicional que a pessoa vai incluir na plataforma. E aí acaba a pessoa dizendo, calma aí, meu produto antes custava tanto, agora com esse produto agregado custa tanto mais, porque você vai ter isso, e de uma certa forma você transfere o conhecimento do expert para dentro da IA. E aí o produto dele se torna muito mais escalável. Porque qual que é o grande problema dos influencers? Que o cara não é substituível. Né? A empresa dele depende dele. Né? Então, assim, se o cara está cansado, não consegue gravar, não tem conteúdo. Enquanto você pode usar a IA para gerar um novo produto que é escalável, que você pode vender até independente do produto, do treinamento, vamos dizer assim, e você pode criar outros produtos usando IA, como um consultor, como um suporte, como alguma coisa dentro do seu nicho que vai agregar para a pessoa, além de colocar todo o seu conhecimento lá dentro, e a pessoa fala, pô, calma aí, agora eu posso falar direto com o meu mentor, com o meu expert aqui para entender todos os assuntos, né? E acaba sendo um mentor para mim. Então as pessoas hoje podem fazer isso. Mas você tocou num ponto bem legal. O uso de IAs para criar startups, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Chegou para mim, há uns 3 meses atrás, um grupo de 2 empreendedores que queriam criar uma IA para resolver ou ajudar a resolver o problema de diabetes no Brasil. Tá? Diabetes tipo 1 e tipo 2. Só para o pessoal que não conhece muito, o tipo 1 normalmente começa quando é uma criança, uma pessoa nova, às vezes já nasce com diabetes tipo 1 e ela é totalmente dependente de insulina. Né? E do controle da parte de alimentação para saber quanto carboidrato está sendo consumido versus quanto que a pessoa tem que tomar de insulina. O pâncreas dela não produz insulina. Exatamente. Esse é o caso mais crônico, é o diabetes tipo 1. Tem um tipo 2 que adquire, né, na fase adulta, que também é complicado, gera muito problema, mas o tipo 1 é muito mais complexo porque atinge crianças, que são pessoas que não conseguem ainda se cuidar sozinha. Depende do pai e da mãe pâncreas para fazer esse cuidado. Na hora que eles chegaram com a proposta, eu falei, cara, conta com a gente, né? Eu tenho casos, né, de diabéticos na família, eu já fui pré-diabético, consegui, através de exercício, alimentação, sair da situação de pré-diabetes. Falei, cara, conta com a gente, vamos subsidiar esse projeto aí, vamos fazer esse negócio acontecer. Hoje, por um acaso, né, de quando estamos gravando aqui, completou 3 meses dessa IA. O que já foi alcançado nesse projeto? Ela virou uma startup, está em rodada de investimentos, já foi abordada por laboratórios de produtos, né? 3 meses? Em 3 meses. Em 3 meses. Caralho, mano. O lançamento até agora. Então, assim, já está em rodada de investimento, está sendo acelerada pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Que é o Inova HC. Tem uma Venture Capital acelerando eles, ajudando eles na parte estratégica, eles estão incubados dentro lá do Hospital das Clínicas. Conseguimos um apoio de muitos médicos. E o que é mais legal, que não são apenas médicos, são médicos portadores de diabetes. Então tem muito mais conexão com a causa. Né? O fundador, que é um médico, tem diabetes tipo 1 desde 7 anos de idade. Então ele sofre na pele como funciona, idealizou a IA para atender as necessidades dele, todo mundo tem esse problema, e aí a gente foi ganhando apoio de diversos outros médicos. É presidente da Associação Brasileira, é médico, pessoas famosas, né, que conhecem do assunto e também são diabéticos. Né? Até pessoas ligadas à área de tecnologia que possuem filho com diabetes se engajaram na causa para ajudar, de tanto que gostaram, né, da Tiabete. Quem quiser conhecer, é só entrar no Instagram, Tiabete Oficial, tem um link lá do WhatsApp, pode conversar com ela. E o que ela faz? O pessoal fala, pô, mas o que ela faz? Felipe, é incrível dizer isso, mas ela ajuda as pessoas a melhorar o controle de diabetes. Mas como?
As pessoas tiram foto do prato de comida, da alimentação que vão ter, ela diz quanto tem de carboidrato, qual o tipo do alimento, quantas gramas aproximadas tem, quanto tem de caloria. E aí a pessoa informa os dados dela, da parte de consumo de insulina, e ela diz quanto a pessoa tem que tomar de insulina com base em todas as regras e todo o suporte da área de medicina. E as pessoas usam de 3 a 4 vezes por dia. Porque a pessoa que é diabética, ela gasta em torno de 18 dias por ano parando para calcular quanto que ela vai tomar de insulina antes de consumir uma refeição. E normalmente essas pessoas, meia hora antes de comer, calculam o que vão comer, vê quanto tem de carboidrato, toma a insulina, espera mais ou menos 20, 25 minutos para comer, para não ter um pico ou uma baixa, né, da parte de glicemia no sangue. Então você imagina você ter uma IA que faz isso, faz todas essas contas complexas, e o pessoal tem utilizado no dia a dia. É um sucesso, tem mais de 20 mil usuários já. Foi matéria até do SBT Brasil, agora no comecinho de setembro. O negócio estourou e o pessoal começou a usar para um outro fim, que é o controle de peso e redução de peso. Porque como ela consegue saber carboidrato, calorias, as pessoas agora também estão utilizando para reduzir peso. Então foi um negócio, assim, bacana demais. Esse é um case, né? A gente acabou se especializando nessa vertical de saúde, onde tem cases aí ligados ao autismo, ligado a TDAH, tem um outro sendo desenvolvido para ajudar pessoas que precisam de medicamentos específicos, tem um pessoal trabalhando também com a hipótese também de um suporte para pessoas com câncer de mama. Então, assim, até queria mencionar, né, essa semana, lá na ONU, né, foi apresentado um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que todos os países deveriam investir na saúde digital. E o que eles propuseram lá? Criar chatbots para auxiliar as pessoas no tratamento e na prevenção de doenças não contagiosas. E eles falaram, olha, se todos os países investirem 0,24 centavos de dólar por ano para cada habitante, a gente vai evitar um problema de morte de mais de 7 milhões de pessoas, um agravamento do quadro crônico dessas pessoas. Eu estou falando não só de diabetes, mas é peso, tabagismo e assim por diante, né? E a gente tem hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil, são gastos por ano mais de 42 bi de reais para tratar pessoas com diabetes em situações de acompanhamento crônico e casos muito mais críticos, né, que a gente sabe o que pode acontecer quando a pessoa não tem diabetes controlado. Se a gente conseguir, através desse case apenas, estou falando só de um case, conseguir reduzir 5% desse custo, tu imagina 5% de 42 bi de reais, quanto que é? Por isso que muitos convênios médicos estão vindo atrás, né, de conversar com a gente para implementar isso, para reduzir o que eles chamam de sinistralidade. Então, assim, uma ideia simples que virou uma IA disponível para todo mundo no WhatsApp, de graça, todo mundo pode utilizar, que vem fazendo a diferença na vida e no controle e na saúde dessas pessoas. Já tinha imaginado alguma coisa desse tipo? Bora fazer um para sua empresa, cara. Você falou milagre, agora você vai ter que falar o santo, cara. Quais são os recursos que eu preciso para criar algo parecido para minha empresa, ou até mesmo para quem está escutando? Por exemplo, vamos tentar generalizar a aplicação. A gente pode começar com a saúde. A ideia do prato, da caloria, do carboidrato, eu achei surreal mesmo. Tá? Uma foto. Pode mandar áudio também. Áudio, beleza. Eu queria entender o que está por trás disso para poder processar e qual que é o tamanho da barreira de entrada em relação a isso, e extrapolar isso para outros cases, mercado financeiro, quem que está escutando aqui a gente, sei lá, nicho de beleza, de moda, o que a gente poderia usar, tipo, análise de... Teve a parada do Fint, né? Lá do evento do Fint, de... Foi criado na nossa plataforma. Se você é mulambo, vamos lá. Eu era mulambo, inclusive. Vamos fazer Vamos extrapolar. O que é preciso para eu poder... Começa com a Tia Beth, por exemplo. Vamos lá. Vou fazer um paralelo com diversos cases de saúde que a gente tem, tá? E de outras áreas também, mas saúde se destacou muito, que é uma vertical que a gente está investindo muito, a gente subsidia muitas dessas startups. Por quê? Porque tem um impacto social. Ou seja, a IA generativa tem que ser usada para trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Tá? A gente, no Brasil, não vai ter capacidade de construir chip, indústria de chip, de servidor, de data center. Essa guerra a gente já perdeu. Mas a gente pode usar a IA generativa para tirar o Brasil da segunda divisão, criando aplicações, criando soluções. Tá? Então, por exemplo, se você é um empresário e quer construir alguma coisa desse tipo, o que você precisa? Conhecimento técnico, né, do assunto que você quer criar IA. Check. No nosso caso, é um médico. Só que não é um médico, porque médico tem todas as especialidades. É um médico portador
do problema, diabetes tipo 1. Então o cara já se torna autoridade só pelo fato de ser médico e viver a dor. Então você tem que viver a dor. E outra dica que eu dou também é se apaixone pelo problema para encontrar a melhor solução. Nunca se apaixone pela solução. Depois eu vou dar uma dica de livro também no final, que eu acho que vai ser interessante. Então, primeiro, escolher o nicho, ser especialista no assunto, criar uma curadoria do conteúdo, porque a IA precisa desse conteúdo, ela precisa aprender sobre isso, tá? Depois, ter uma plataforma igual a nossa, que tenha todo o subsídio para você construir todo esse parque tecnológico sem ter que investir. Então, isso vai ficar muito caro para você. Então, você já tem um acelerador de ter toda a nossa infraestrutura, facilidade e tudo mais. Segundo, marketing, tá? Que é super importante, porque não adianta você ter uma boa ferramenta se ninguém conhece. Então, você tem que ter uma divulgação. Quem está nos assistindo aqui ou ouvindo, depois entra lá no Instagram, Tia Beth Oficial. A pessoa vai se apaixonar pela Tia Beth. Por quê? Eles não só construíram uma ferramenta de IA perfeita que faz tudo isso, mas eles construíram uma pessoa, através de inteligência artificial, deram vida e voz para ela. E toda vez é ela que se comunica com o público. E fala, é uma enfermeira, né, que é a Tia Beth, que ela vai lá e faz uma enfermeira, uma médica, uma característica desse tipo, que faz esse papel. Então, assim, pilares, conhecimento, marketing e a estratégia, entendeu? E com isso eles conseguiram sair. Por exemplo, dando um passo para deixar o negócio mais robusto, como que por padrão, o modelo do ChatGPT ou qualquer outro padrão que tem ali por trás, ele já lê a foto e já faz esse cálculo se eu só pedir para ele calcular? Ou tem uma puta programação da Tia Beth por trás? Não tem assim algo, não é uma fórmula para ir na Lua, tá? Não é uma fórmula complexa, mas existe uma estratégia para a construção desse prompt. Mas não é uma coisa de outro mundo, tá? Porque mas não tem uma conexão com um sistema externo que eles programaram e... Não. Tudo construído na nossa plataforma usando... velho. Usando LLM, verdade. Cara, é absurdo. Depois você testa, é hora que você for comer alguma coisa, tira uma foto, você vai se apaixonar pela ferramenta, vai usar todo dia. Para questão de controle da saúde mesmo. Pô, quanto carboidrato? Não, eu vou fazer o seguinte, eu já sei basicamente pesando. Pesando, eu sei mais ou menos que eu já tenho a dieta pronta, eu vou ver se ela bate com o real, vamos dizer assim. E pra você ter uma ideia, hoje, a maioria das pessoas utilizam por recomendação médica. A gente chegou num patamar que os médicos estão recomendando. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Diabetes e assim por diante, eles estão fazendo a divulgação dela. Então, a maioria das pessoas ficam sabendo da IA pelos médicos, porque eles percebem que o grande problema no ser humano é a mudança de hábito. Entendeu? Ainda mais um diabético, né? Imagina uma criança com 5 anos é diagnosticada com diabetes tipo 1. E a partir daquele momento, ela não pode comer nada, absolutamente nada, sem a supervisão de um pai, de uma mãe ou de um responsável, para fazer esse cálculo antes de quanto de insulina tem que ser aplicado naquela criança, para ela não ter uma situação crônica. E isso para o resto da vida. E muito diálogo para você explicar para a criança que ela não pode ir numa festa de criança, por exemplo, e comer 5 brigadeiros. Entendeu? Sim, então é muito complexo. E a IA traz isso. E a gente vê hoje crianças utilizando a IA de tão simples que é. E o pai e a mãe deixando de ficar fazendo conta, que nem louco, usando apenas uma ferramenta que em 30 segundos te resolve um grande problema. Então, assim, o que eu quero trazer é, você pode aplicar IA generativa para resolver pequenos, médios e grandes problemas, desde que traga resultado. Então, a gente quer realmente usar a IA generativa para trazer resultado, né, para tirar o país da segunda divisão usando a tecnologia. Se você parar para analisar, Felipe, no passado, qualquer tecnologia demorava anos e às vezes décadas para chegar no Brasil, né? Lá quando a gente era mais novo, né? Por exemplo, quando saiu o primeiro iPhone, quantos meses demorou para chegar no Brasil? O brasileiro tinha que ir lá comprar nos Estados Unidos. Quando lançou o ChatGPT, quanto tempo demorou para chegar no Brasil? 1 segundo. Porque era online, né? É online. Então, assim, a IA generativa, ela vai ser adotada muito mais rápido por todo mundo. Hoje, infelizmente, nós somos pessoas privilegiadas por ter acesso e por estar utilizando a IA generativa. Mas a gente tem que fazer um trabalho forte de divulgação para que todo mundo seja impactado. O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o grande empreendedor e as pessoas no seu dia a dia. E a saúde, de acordo com os grandes especialistas, é uma das áreas que mais vai se beneficiar do uso da IA generativa e da IA normal também. E alguns especialistas até dizem, se a gente que está vivo aqui hoje, assistindo esse podcast ou escutando esse podcast, conseguir se manter vivo por mais 10 anos, é muito provável que a gente não irá morrer das doenças que existem hoje. Porque a IA vai trazer a solução de novas drogas, novos tratamentos, novos acompanhamentos para amenizar isso.
É muito louco, né? Foda pra caralho, tô com a cabeça fritando, cara. Cara, Estou, começa a tô levar me pra sua sentindo, empresa. tô me sentindo um bosta pra começar, e segundo, eu queria mais. Cara, que outros cases de sucesso que você tem aí pra Cara, falar sobre questão de produto, aplicações maneiras? Que eu acho que é puxa, legal pra cara, dar dimensão do que é possível fazer pra quem tá tá. escutando. Eu tenho cases onde uma pessoa construiu um banco de dados e uma IA específica para problemas de jogadores de futebol. O cara conseguiu reunir quase que toda teoria e trabalhos médicos relacionados a esse assunto para auxiliar médicos da área de medicina esportiva a análise de casos e tomada de decisão. Simples, né? Pra você ter uma ideia. E muitos casos onde a gente resolve problemas de atendimento, de suporte, de venda, tá? Influencers também que querem ter uma IA para responder dúvidas. O cara não tem mais capacidade e equipe para responder tanta gente. Então ele vai lá, cria uma IA e faz isso, né? Eu tenho um caso também de pessoas, poxa, eu não tenho gente na minha equipe para ficar fazendo postagem. Eu quero definir um padrão de postagem, eu quero definir um tom de marca, eu quero definir todas as regras, e eu quero que uma IA faça isso para mim. Então a gente consegue fazer isso também. Eu quero uma automação de atendimento que lê o meu CRM, ajuda a buscar informação, conversa com a pessoa e grava de volta no CRM. Também temos isso. Uma coisa simples, Felipe, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Quanto tempo você leva para conseguir marcar uma consulta médica, em questão de conseguir falar com a secretária, ver o horário, ver sua agenda? Como que é isso para você no dia a dia? Hoje eu não sei porque eu tenho uma secretária que faz isso pra mim, mas não sei, eu sei que é ruim, né? Nunca é uma experiência gostosa, né, velho? Nunca. Quantas vezes você manda uma mensagem, espera 3 dias para a pessoa responder, ou você liga, ela não atende? Então, hoje, a gente tem muitos cases de IAs implementadas em consultórios médicos, ou dentistas, assim por diante, que a pessoa manda uma mensagem, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, e explica o que ela precisa, qual médico ela quer marcar a consulta, qual que é o valor da consulta, qual convênio que atende, tem acesso à disponibilidade de horário, faz o agendamento de forma humanizada ou por áudio. Para mim pode ser dia 10. Dia 10 eu só tenho tal horário. Pode ser esse horário, fechado. Qual que é o seu e-mail? É esse. Está agendada a consulta. Eu Enquanto que você... testei esse daí que você me passou, é bom pra caralho. É muito Então, simples de usar, né? E ele conecta com a agenda, vê onde tem slot e é, mete bronca, né? e é humanizado, né? Porque, outra, não dá mais para ficar no telefone para tudo, gente. Não dá. E assim, qual que é o próximo passo? As empresas que já usam chatbots substituir por agentes de IA. E as empresas que nem sabem que existe agentes de IA Pra começarem a começar a usar, implementar. né? Começar a usar, seja na área de venda, seja na área de suporte. Eu vi um caso legal também de uma área, de uma empresa de TI que não queria mais atender o suporte do nível 1, que são aqueles problemas básicos de usuário e tal. Ele colocou toda a documentação de usuário, de suporte, dentro do banco de dados, eliminou o atendimento em nenhum humano e colocou a IA para atender. Ele só atende no nível 2 de atendimento. Então, Meu caso. por exemplo, mas Meu isso caso. também na área técnica de TI, como configurar um servidor, tô com o meu problema no Windows, tô com problema não sei o que O lá. Frank, né? O Frank é bem técnicozão O Frank é do. bem técnico, né? Ele discute com você a API, como construir uma API, como configurar uma API, como fazer um código para conectar. Assim, cara, quantas pessoas eu teria que ter para poder atender isso? Você tocou nesse assunto, o Alex, sobre questão de programação, cara. O que dá para fazer? O que você já fez? Eu vou dar um contexto aqui, né, em relação a programação, aplicativos, etc., usando IA. Eu uso muito, sabe para quê? Eu gosto muito das ferramentas do Google. Aqui na nossa empresa a gente usa praticamente tudo do Google Drive, né? Sheets pra caralho. Eu gosto de fazer texto no Sheets. Se deixar eu faço texto, conta tudo no Sheets, de tanto que eu gosto dessa planilha. E tem muita coisa que às vezes a gente pode automatizar. E o que eu faço, cara? Tem o Google Apps Scripts, que é os scripts do Google. Eu não faço a menor ideia de qual linguagem que é, não faço a menor ideia, mas eu sei que dentro dos limites que eu uso é gratuito, porque está incluso no plano, e ele faz um monte de coisinha entre conexões das plataformas do Google, Agenda, Drive, Google Docs, Google Sheets, e eu vou lá no chat GPT e peço para ele, cara, eu quero um script que faça isso, 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 isso. Bicho, eu não faço a menor ideia do que ele escreve. Eu só copio, colo, rodo e a parada funciona milagrosamente. Esse é um uso, para mim, que eu uso no meu dia a dia para automatizar as coisas que eu gosto de fazer aqui, que eu preciso fazer para trabalhar, para facilitar a minha vida. E o que mais, cara, que você pode recomendar para a galera que está querendo Eu vou, programar? eu vou te falar uma coisa, Felipe. Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas. Dentro da nossa própria plataforma, a gente tem algumas LLMs que são específicas para a linguagem de programação, tá? Acredite, a gente tem LLM focada para a linguagem de programação. E os nossos
nossos colaboradores, meu sócio, que é o cofundador, que é o CTO, utiliza no dia a dia isso, tá? Além do ChatGPT e Para tudo mais. trocar ideia de script? Para construir código. Construir código, validar código, construir API, validar API, analisar o nosso site, que pode ser melhorado. Recentemente a gente fez uma revisão do nosso site, que foi feita 100% pelo O1. E aí ele fez toda a análise, o meu sócio foi lá, validou, implementou. De tudo, código ou de marketing? Código, para analisar o layout do código, para analisar o layout da nossa página, analisando pelo código da nossa página. Entendeu? Então, assim, você consegue chegar nesse nível de construir hoje soluções. Tem gente que constrói hoje aplicativos sem saber programar. Pois é, como que é isso, cara? Porque você tem que eu sou muito leigo, mas dá, né? Pra você pedir para ele criar um aplicativo, você faz o quê? Você tem que subir em alguma outra plataforma, né? Cara, eu não vou lembrar agora o nome da plataforma e o vídeo, mas eu vi uma menina, se eu não me engano, de 8 anos, criando um aplicativo. Pesquisa depois na internet, você vai ver. Viralizou. Caramba. 8 anos, com raciocínio lógico muito bom, claro. Ela foi dando passo a passo, ela construiu um programinha simples, é claro, mas que virou um aplicativo, usando IA generativa com a questão própria para a programação e construção de aplicativos. Então, hoje, você não precisa mais saber programar no detalhe. Claro, é um diferencial. Mas se você souber usar as ferramentas, raciocínio lógico, saber o que você pede, o que você recebe, você consegue construir um sistema. Né? Quantos clientes eu tenho na empresa que não sabiam nada de TI e construindo até APIs usando o ChatGPT para criar as APIs, configurar as APIs e conectar no sistema. Né? Cara, hoje em dia dá para fazer muita coisa, cara. O pessoal acha que o ChatGPT é só para fins lúdicos, né? Fazer piadinha. Saiu um novo recurso de áudio agora do GPT for All, e o pessoal, em vez de fazer coisa útil, né? Tipo, aprender um idioma, discutir um assunto complexo e tal, a pessoa pede, não, fala para mim com sotaque tal, sotaque mineiro, sotaque nordestino, sotaque baiano e tal. E aí, repete o que você pediu, fazer piadinha e tudo mais. Pô, por que o cara não fala assim, vou fazer uma aula de inglês? Eu, por exemplo, quando lançou o recurso de áudio, cara, eu fui praticar um pouco de alemão. Fazia muito tempo que eu não falava alemão, eu morei 3 anos na Alemanha. Falei assim, cara, deixa eu ver que eu consigo ainda entender. Aí eu percebi que eu conseguia entender muito, mas falar estava muito ruim. E ele foi corrigindo minha pronúncia. Então, às vezes, a pessoa tem no celular uma ferramenta para aprender um idioma de graça e usa para fazer piadinha. Então, mas eu não tenho tempo, cara. 10 minutos antes de você dormir, você sentar no sofá e falar assim, ChatGPT, quero praticar um pouquinho de inglês, me ajuda? Ela vai te dar aula durante 10 minutos, de graça, cara. Ô, Alex, você tem pena dessa galera? Eu não tenho pena nenhuma, não. Eu quero mais é que se foda. É menos concorrência para mim, é isso aí. Mas a gente tem que usar a IA, cara, para ser mais eficiente, para entregar valor, para entregar resultado. Tem muita oportunidade, cara. Eu participo de uma organização que a gente ajudou a criar, que chama AI Brasil, onde a gente tem um propósito, né? São vários C-levels. Foi fundado por grandes empresários, né? Um deles é o Leonardo Santos, que é o fundador e o presidente do conselho. É tipo uma escola, é o quê? Não, é um hub de inovação voltado para IA, tá? Onde a gente tem grandes cérebros lá dentro, né? Discutindo o dia inteiro, conversando, fazendo eventos, né? Ela foi fundada pelo Leonardo Santos, da Semantics, que foi o fundador da Semantics, hoje é presidente do conselho. Foi uma das primeiras empresas da área de tecnologia a abrir, né, capital na Bolsa de Nova York, avaliado em mais de $1 bi, né, de reais, de dólar. Faz o que esse troço? É uma empresa ligada à área de TI, mais principalmente inteligência artificial e data lakes. Né? Então, assim, só atendem bancos, grandes empresas, é só contrato, assim, gigante. Então, esse é um dos fundadores, o Pedro Chiamuleira, que é da ClearSale e da Conf, também um grande empresário, totalmente ligado à parte de e-commerce, e o Alexandre Karamaski, que é hoje quem toca, né, é um dos fundadores, mas é quem toca o dia a dia da AI Brasil. Hoje eu sou um dos conselheiros, né, desde o começo, eu sou um dos conselheiros da AI Brasil, e a gente tem um objetivo lá, Felipe, que é muito bacana, de conectar pessoas, de conectar empresas para ajudar o Brasil, em resumo, a sair da segunda divisão. Porque, que nem eu disse há um tempinho atrás, a gente não vai conseguir criar servidores, não vai conseguir criar processadores, não vai conseguir criar chips. A gente não vai alcançar os Estados Unidos. É uma guerra perdida. A gente não vai construir uma NVIDIA aqui no Brasil, que é quem criou a onda e está surfando a onda. Mas a gente pode usar a IA generativa para tirar o nosso país da segunda divisão, seja na saúde, seja na educação, seja no empreendedorismo. E a gente quer levar a IA generativa desde o microempreendedor, daquele do MEI lá que está começando a trabalhar, né? Tem lá uma pizzaria, tem um restaurante, não tem como contratar tanta gente, ele coloca um atendente virtual para coletar o pedido e conversar com o cardápio. A pessoa fala, pô, tem esse produto e tal. Então a gente quer colocar a IA generativa
desde o pequeno empreendedor, ou da pessoa física também, até as grandes empresas, mas de forma que traga resultado, que as pessoas se apaixonem pelo problema e resolvam os problemas usando tecnologia, principalmente a IA generativa, que acelerou demais. Então, quem quiser, né, até conhecer um pouquinho mais sobre IA generativa, procura a gente lá no LinkedIn, AI Brasil, se conecta com a gente, tem muita coisa legal. E vocês geram conteúdo aonde? Só no LinkedIn? Vocês têm conteúdo no YouTube, live, podcast, vocês têm o quê? Cara, é muito louco. Eu participei assim desde o comecinho. O primeiro evento que eu fui foi dia 24/4, né, no Cubo do Itaú. A gente estava com a nossa empresa para ser lançada no mês de junho e sentado no auditório, assistindo as primeiras apresentações de vários cases de sucesso, eu falei para o meu sócio, tava assim, cara, sabe uma coisa? Aquela empresa que a gente vai lançar em junho, nós vamos lançar agora. Eu estou disparando a abertura do CNPJ, registro de marca, liberação, tudo, vamos fazer upgrade dos servidores, vamos começar a botar cliente para dentro, mesmo sem estar tudo estruturado, sem parte de marketing, sem nada. Até hoje não investimos R$1 em marketing, não temos nada de marketing, para falar a verdade, e já estamos aí com mais de 2.000 usuários, só na parte do networking, na parte da indicação orgânica. Então, a nossa organização AI Brasil tem um site, tem um LinkedIn e tem grupos de WhatsApp que são super concorridos. Hoje a gente tem, em alguns grupos, mais de 300 pessoas em espera para entrar num grupo com mais de 1.000 pessoas. Mas então, é o quê? É um tipo um fórum de discussão sobre AI para a gente se educar? É muito avançado? É iniciante? É o quê? É um grupo de estudos sempre para áreas específicas. Então a gente tem um grupo de estudo para jurídico, para financeiro, para saúde, para marketing. Não, depois eu convido você lá, incluo você lá. Tem um que é só para business, que aí são só os grandes empresários. Tem um que é só da equipe de conselho. É muito top. E ali você encontra grandes diretores, vice-presidentes e até presidentes de grandes empresas que usam tecnologia. Então, lá dentro você tem concorrente conversando o dia inteiro. Então, é Amazon, Microsoft, Google, todo mundo ali conversando, discutindo IA, como aplicar, como ter resultado. E a gente faz eventos. Então, a gente fez um evento em abril, fez outro em maio, fez outro em junho, fez outro em julho, fez um agora. Cara. Vou te convidar para o próximo. Fez um agora em setembro no iFood, que foi animal. O iFood está com a gente desde o começo também, que é um destaque de uso de IA no Brasil. Eles falam assim, a gente tem que fazer um evento desse aqui no iFood. Aí foi feito no iFood, foi maravilhoso. Teve um evento também que foi feito no IBMEC, que foi maravilhoso também. A gente traz cases reais de IA generativa do Brasil. Né? Coisas assim absurdas, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área até mesmo de construção civil. A gente tem cases maravilhosos. Tudo dessa nossa comunidade conectado. E o bacana é, as pessoas estão aprendendo a aplicar IA e está criando a conexão. Então, uma empresa contrata o serviço de outra, que desenvolve um produto, que vira e o negócio vai virando uma escala tremenda. Então, é um baita ecossistema, né? Na real, eu diria que, assim, quase certeza que é o maior ecossistema hoje de empresários ligados à IA generativa e também estudiosos. A gente tem uns caras lá que não dá nem para você entrar na conversa. O cara conhece tanto ali, eu não vou nem entrar nessa conversa, que lá tá muito... Tem cara ali... Vai passar vergonha. Tem universidade, a gente tem o pessoal da UFG de Goiás, inclusive a gente tem um evento agora em novembro, que vai acontecer na universidade lá de Goiás, que é parceiro também da IA Brasil, que é só a nata da inteligência artificial, conexão com o pessoal da Unicamp. E a gente tem na nossa plataforma também, por exemplo, uma LLM que foi criada no Brasil pelo pessoal da Unicamp, pela Maritaka AI, né, uma empresa chamada Maritaka AI conectada à Unicamp, que eles criaram o Sabiá 3. É uma LLM parecida com o ChatGPT, só que ela é totalmente focada na língua portuguesa. E uma curiosidade para quem mexe com a educação. Se você pegar o ChatGPT 4o, que é o mais top hoje da parte, né, conversacional, né, sem contar o O1, que é o novo, mas não tem essa capacidade tão boa, se você pedir para ele fazer o GPT-4o uma análise morfológica ou sintática de uma frase, ele erra na maioria das vezes. E o Sabiá 3, da Maritaka AI, o que ele faz? Acerta praticamente 100% ou 100% das vezes que a gente testou. Então, a gente tem um case muito bacana que está para ser lançado, com uma grande instituição de ensino que criou professores virtuais utilizando a nossa plataforma e usando essas LLMs específicas de acordo com cada fim. Então, hoje, como a gente tem mais de 34, 35 LLMs específicas, cada uma é específica. Essa é boa em matemática, essa é boa em português, essa é boa em história, essa é boa em textos e assim por diante. Então, cara, tem muita oportunidade no nosso país e as pessoas às vezes não sabem. Cara, um mundo de coisas. Esse assunto é muito interessante, né, velho? Você vai... A toca do coelho, você vai se entrando, é infinito o negócio. Olha, eu diria para você uma coisa, Felipe. Mesmo a gente atuando no mercado, mesmo o pessoal da AI Brasil atuando no mercado, a gente não consegue se manter atualizado.
Porque é muita coisa não. Você pega na última semana, foram 3 ou 4 lançamentos de novas versões de LLM. Robustas, né? Não é coisinha pequena. O Llama, saiu a nova versão do Llama, por exemplo. Né? Semana passada saiu esse O1 Mini e o Preview. Cara, assim, é muita novidade, é muita coisa legal. Foda. Cara, Alex, pra gente ir caminhando pro final, fala como é que a pessoa pode começar, quem tá escutando a gente, qual que é o primeiro passo que o cara dá? A gente falou de coisa pra caramba, aplicação pra caramba. Por onde o cara começa na prática? Cara, eu vou dar uma receita que foi exatamente a que você fez, tá? Que é o que você fez. Eu vou pegar o seu case, que é o case de milhares de outras pessoas. É o seguinte, primeira coisa, começa talvez lá pelo nosso Instagram seguindo a gente. Dá uma olhada nas nossas postagens, faz um comentário para você, a IA respondendo o comentário de forma automática. Responde lá no Instagram e no inbox? No Instagram, no inbox ainda a gente não ativou, mas no Instagram, você pegar as nossas postagens e ir no comentário e fazer uma pergunta, a nossa IA responde em 1 ou 2 segundos depois. É o quê? Então, o Make, que vocês usaram o Make conectado Make com ele? mais a nossa plataforma, exatamente. Porra, então tá conectado com o Frank, na verdade. Se quiser conversar com o Frank pelo Instagram, vai lá e pergunta nas postagens, ele vai ver o contexto que você está perguntando, a postagem, e vai te responder, te dando toda a ajuda que você precisa. Então, para, velho. Posso... Calma aí. Calma. Eu não sei se você tá ligado, mas pra gente que escala muito anúncio de tráfego pago, moderação dos comentários é uma coisa muito complexa e precisa de gente, precisa de seres humanos. Dá para fazer moderação automática com AI, será? Cara, eu vou dizer para você que dá, e vou usar uma palavra que você usou, e não é complexo. A nossa implementação, o meu sócio fez em questão, acho que de 15 minutos. Então, hoje, a gente tem o Frank, que é o que você conhece, o nosso agente de IA, conectado em todos os comentários das postagens. E não só isso. A imagem é automática, gerada por IA, o texto é gerado de forma automática e qualquer comentário é respondido por IA, automático. Se você quiser colocar na DM também, a gente já fez isso para clientes. No nosso ainda a gente não conectou, mas você pode colocar na DM para fazer venda pela DM. A gente tem clientes que fazem venda pelo DM como se fosse o WhatsApp. Dá para conectar com o Telegram. Fenomenal. Dá para conectar com o Discord, assim por diante. É o mesmo agente, com a mesma linguagem, o mesmo treinamento, a mesma base de dados, conversando no WhatsApp, no site, no e-mail, no Instagram, no DM. É isso, né? Exatamente. No Discord também. Caralho. E calma aí, esqueci de falar um ponto importante. A gente tem vários cases de sucesso que o nosso cliente implementou o agente dentro do aplicativo dele, porque ele não queria ter mais atendimento humano no aplicativo que ele tinha. Então ele criou o agente na plataforma e colocou no aplicativo. O nosso caso seria dentro da área de membros, terceira, que a gente usa para hospedar o curso, por exemplo. Mas a hora que você criar um aplicativo para sua empresa, para a pessoa comprar direto pelo aplicativo, também. Você só conecta a Dona Vita lá. Pá, colocou lá, já era. Ela vai fazer tudo que ela faz hoje no WhatsApp e no site por lá, tranquilamente. Então, voltando os passos. Entra no Instagram, segue a gente, faz algum comentário, alguma postagem, depois vai no nosso YouTube, ChatVolt, assiste os vídeos que tem lá, que tem tudo passo a passo. Os vídeos que você usou é o que eu recomendo o pessoal usar. Tem vídeo de 10 minutos que o cara aprende a criar um agente, igual o Felipe fez. Depois vai no nosso site, cria uma conta gratuita e já começa a criar seguindo o vídeo. Qualquer dúvida, quem que ele vai procurar, o Felipe? Se a pessoa tiver dúvida, quem que ele vai... O Frank, exatamente. Tá quem sempre ajudou lá. O Felipe, tá sempre lá, 24/7, falando sem idioma. E eu perguntava pra você, né? Falei, Alex, como é que faz isso? Ele, cara, vai no Frank. Ele vai resolver. E resolvia. Eu falei, caralho, Frank, velho. A gente tá acostumado a falar com ele. Não era maldade não, Felipe, porque eu fico o dia inteiro em reunião e o Frank quebra um galho pra mim, cara. E às vezes eu não tenho tempo de responder o cliente, eu dou Ctrl+C na pergunta, peço pra ele responder, pego a resposta dele e mando pro cliente. É bom demais, cara. E funciona. E a gente também tem uma versão dele que também responde em áudio. Né? Hoje, já faz muito tempo que ele responde áudio. Então, se você manda um áudio para ele, ele responde. Mas a gente também criou uma versão que é mais restrita, que ele responde em áudio. Então, você pergunta em áudio e ele responde em áudio. E, cara, é a mesma qualidade, a mesma velocidade e tudo mais. E qual que é o bacana de tudo isso, Felipe? Se você tiver 1000 pessoas na sua DM ou 1000 pessoas no seu WhatsApp no mesmo instante, todos eles vão ser atendidos. Então, você botar para rodar um tráfego gigantesco no seu site para vender os seus produtos, e você está preocupado, pô, mas eu não tenho equipe para atender, não se preocupa. Deixa a Dona Vita trabalhando lá e você fica só assistindo. Venda. Caraca, mano, essa mulher é boa, hein? Venda. No final do dia, ela não vai estar cansada. Você vai estar cansado de ficar vendo tanta venda entrando na sua conta. Fazendo, caramba, meu amigo, gostei demais dessa Dona Vita aqui. Não, e é real, cara.
Eu achava que era mais complexo, mas realmente... galera, vamos lá e faz o teste. É mais fácil, né? É barato, fácil e funciona pra caralho. E eu vou deixar também uma questão que eu não combinei com o Frank, e depois eu vou falar pro Frank. Quem for lá no Frank e disser que assistiu o nosso podcast, ou ouviu o nosso podcast, e mencionar a palavra Felipe Gobi, vai ganhar um cupom de desconto. Mas vai ter que pedir pro Frank. Irado. O Cara, que você acha? não, você não tá ligado, cara. Por quê? Olha as ações de marketing que você pode fazer com essa porra, cara. Sim. Tem muita gente que faz o contato com o cliente para oferecer produto, para agendar serviço de forma automática. Você pode organizar o que a gente chama de campanha, usando o contato ativo da forma correta, entendeu? Pela Então, API. Do WhatsApp. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o cara comprou um produto seu. Vou até dar uma dica para você. Comprou um produto seu. Você sabe que pessoas que compram esse produto depois podem fazer um upsell e comprar o produto B, C e D. O que você faz? Monta uma régua de comunicação que depois de 30 dias, que é o tempo médio vai estar acabando o produto do seu cliente, você faz uma oferta para ele. Fala assim, olha, eu vi que você comprou esse e tal, o que você acha? E manda a oferta. Ah, mas ele não respondeu na hora. Não tem problema. A hora que ele responder, a IA sabe o contexto, sabe o histórico da compra e vai continuar a conversa. Ah, ele vai botar objeção, não tem problema, a IA vai quebrar a objeção. E se a pessoa parar a conversa no meio, você pode programar ainda uma mensagem de follow-up. Para depois de X horas, assim, Felipe, você vai deixar realmente essa oportunidade? O seu cupom vence hoje à noite. Aí você bota um fomo na pessoa, não, calma aí, eu vou comprar esse negócio. E o negócio vai embora, entendeu? Cara, tudo que você pensou em fazer com a sua equipe, você pode automatizar. E quem está nos assistindo e ouvindo também. Fantástico, cara. Fantástico. Tenho certeza que vai abrir muito a mente da galera. Alex, pra finaleira mesmo, vamos falar um pouco sobre você, cara. Você é empreendedor, você tem empresas aí. Eu sempre gosto de trocar uma ideia, porque pode vir alguns insights bons, né? O que você gosta de fazer, cara, no seu tempo livre? Cara, vamos lá. Você gasta dinheiro feliz, assim, não tem retorno nenhum. Eu não chamo de gastar até, eu chamo de investir. Lá vem. Que é viagem. Cara, eu tive a oportunidade de morar fora, né? Morei 3 anos na Alemanha. Foi até onde surgiu, né, a minha primeira empresa. E, cara, todo final de semana a gente dava uma escapada. Eu morava no centro de Stuttgart, a gente falava assim, vamos para Zurique hoje. Pegava um trem bala, ia para Zurique, passava o dia em Zurique, voltava, dormia em Stuttgart. Vamos para a França hoje. Pega um carro, ia na França, jantava na França, voltava para a Alemanha. Ou ia fazer cruzeiro. Cara, nada mal, hein? Cara, assim, olha, quando eu planejei vir para o Brasil, eu não imaginava que a bagunça ia virar o que virou hoje, né? Mas às vezes dá saudade de morar lá, cara. Porque, cara, era muito fácil. Então a gente fazia... Pretende voltar? Cara, não para lá, mas se as coisas bagunçar mais ainda, a gente tem que dar um jeito de ir para um lugar mais seguro, né? E eu moro hoje no interior de São Paulo, é um pouco mais seguro. Eu nasci em São Paulo, é um lugar que eu vou quase toda semana por conta de reunião, negócios, mas tá muito perigoso, né? Questão da violência e tudo mais. Mas, assim, o que eu mais gosto de fazer, respondendo a sua pergunta de forma direta, é investir em memória. Investir em tempos bacanas. Então, já fiz mais de 8, 9 cruzeiros, viajei mais de 27, 28 países. Cara, assim, tudo que eu puder investir em viagem, eu investiria. Esse ano não deu tempo, de tanto estar trabalhando, não deu tempo, mas é o melhor investimento que tem, cara. Não adianta guardar dinheiro para viajar na velhice, porque você não tem energia, não tem força e não tem, às vezes, dinheiro. Então, cara, fica mais vulnerável também, né? O idoso ele é mais vulnerável para golpe, para porra toda lá. E você tá fora do seu país é foda, né? Qualquer problema que tiver, você tem que estar lúcido para poder resolver as paradas. Com certeza. E falar inglês também, né? Então isso é super importante. Não tem como viajar sem falar inglês. Aí, galera, então vamos assinar o Chatvolt aí pro Alex viajar bastante. Bora. E como é que você se organiza, cara, para dar conta de tudo? Cara, hoje, graças a Deus... Usa agenda? Não. Então, tudo na minha é agenda. Na verdade, a minha vida está no celular, né? Eu gerencio as minhas empresas tudo pelo celular, uso muita IA generativa o dia inteiro e eu vivo à base da minha agenda, né? Então, assim, totalmente tecnologia. Pra você ter uma ideia, eu não uso carteira faz 4, 5 anos, né? Não saco dinheiro no caixa eletrônico há mais de 5 anos. Caralho! Então, tudo meu é no celular. Você sabe o que eu vi esses dias que eu fiquei chocado? Meu pai veio almoçar aqui em casa, meu pai é idoso já, ele tem 70 e poucos anos, 78 anos, eu acho. Sei lá. Ele tirou uma nota de 200 da carteira, eu falei... Cara, faz uns 5 anos tem que eu nota de 200 reais? Eu nem sabia. Caralho! Cara, eu falo pra você, eu vi esses dias um amigo meu
recebendo troco em dinheiro. Eu falei, nossa, cara, mas você usa dinheiro ainda? Aí ele falou assim, cara, às vezes a gente tem que usar. Eu falei, nossa, meu, nem sei mais o que é isso, cara. É só pra dar trocado no sinal, porque o resto Não, não tem o cara, que não, fazer com nem dinheiro. isso eu faço, cara. Eu dou caixinha no sinal com Pix, cara. Não uso dinheiro, não tenho São carteira. Paulo é outro nível. Aqui a galera não chegou Não. no Pix ainda não. Mas, cara, assim, eu vivo e respiro tecnologia, né? E eu até tenho uma questão curiosa. Quando comecei o mercado de trabalho, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar. Eu queria trabalhar na área de TI, queria trabalhar na área de informática e tudo mais. Então, comecei com processamento de dados, aprendi linguagens que as pessoas nem sabem que existe, nem vou mencionar aqui, a pessoa não vai saber o que é. Fortran. Ah, cara, QBasic, Clipper, né? É mais antigo ainda, cara. DBase, cara, é coisa muito antiga. Bom, aí eu queria investir na área de TI. Fiz um técnico de processamento de dados, depois fiz uma faculdade de análise de sistemas e administração, depois eu fiz especialização em SAP e depois uma pós em direito. E trabalhei sempre, cara, com automação de processos na área de recursos humanos. Trabalhei 24 anos numa empresa, saí de lá como executivo da área de recursos humanos, fui gerente de RH e um monte de outras coisas, mas minha vida sempre foi respirar tecnologia. Então, desde o primeiro dia que eu entrei naquela empresa, que eu saí depois de 24 anos, eu trabalhava automatização, melhoria de processos com tecnologia. E agora que veio a IA, cara, se eu tivesse IA, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, meu, eu tinha feito um estrago muito maior, cara. A gente fez implementações de SAP no Brasil que viraram referência para a matriz que eu trabalhava lá na Alemanha. E, cara, não tinha IA generativa. Eu fico imaginando o que dá para fazer hoje se eu tivesse sentado na minha cadeira do passado com IA generativa. Então, tem que aproveitar daqui para frente. Cara, IA generativa, eu falei no começo, vai mudar a forma como as empresas fazem negócios, vão mudar como que serão os novos negócios. E em breve, isso todo mundo fala, e isso é comum, logo a gente vai ter a empresa de 1 ou 2 funcionários avaliada em mais de $1 bilhão, apenas usando IA generativa. O próprio Sam Altman fala, né? Em breve vai ter mais agente de IA do que smartphones. Eu acredito na audiência que está escutando. Então pode ser alguém que está escutando aqui agora, né? Com certeza. Privilegiado. É isso aí, cara. Com certeza. Cara, pra gente finalizar, eu queria que você indicasse, você falou que você respira tecnologia, você falou antes do papo aqui que a gente estava trocando uma ideia que você gosta de escutar bastante podcast, de tecnologia, disso, daquilo. Indica aqui, cara, pra galera algum livro, algum podcast, alguma coisa que faz muito sentido pra você e que possa fazer sentido pra eles também. Vamos lá. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na parte de IA generativa, em primeiro lugar, se conecta com a gente na AI Brasil. Segundo, no Spotify, escutar um podcast que eu admiro muito de um cara brasileiro chamado Felipe Lauar, que é Vida com IA. Tá? É um cara muito top, escuto ele, acho que desde os primeiros podcasts. O cara mora na que ele França. fala sobre o quê? Sobre tudo? Só IA generativa. Às vezes pode ser um pouquinho técnico, mas é muito bom para quem quiser aprender. Tá? Felipe Lauar chama Vida com IA. Também tem a versão em inglês desse mesmo podcast. Outro que eu escuto toda semana e é um parceiro nosso, também divulga nossa plataforma, usa nossa plataforma, é o Danilo Gatto. Ele tem Papo de IA. Eu acho que é um dos top 1 ou top 2 de podcast para IA. Só que ele já traz uma linguagem mais próxima das pessoas que não conhecem tanto. Então ele faz um resumo de todas as notícias de IA da semana. É perfeito. O nome dele é Danilo Gatto, quem quiser seguir ele lá, mas o podcast ele chama Papo de IA. E quando você falou de livro, cara, eu falei, não posso deixar de indicar esse livro, que eu gosto muito, e para quem é empreendedor eu acho que é obrigatório. Vou tentar mostrar aqui. Chama Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Esse livro, o cara do Waze, né? Ele foi escrito pelo Yuri Levine, ele é cofundador do Waze, ele acho que é uma das poucas 60 pessoas no mundo que conseguiram fazer 2 unicórnios. E ele pode fazer o terceiro, porque ele tem muitas outras startups. Então, esse é são 64 pessoas no mundo que conseguiram criar mais do que um unicórnio, e ele é um deles. Tá? Até para você ter uma ideia, quem escreveu o prefácio do livro dele, nada mais, nada menos do que Steve Wozniak, que foi um dos cofundadores da Apple, vamos dizer, praticamente o cérebro da Apple lá junto com o Steve Jobs. Então, é um livro que qualquer empreendedor é obrigado a ler. Porque muitas pessoas, Felipe, se apaixonam pela solução e querem vender a solução, mas não olham qual que é o problema do cliente e o que o cara quer resolver. Então, ele quer encontrar a dor no cliente para vender a solução. Ele quer desenvolver a dor no cliente para vender a solução. E não é o contrário. Você tem que se apaixonar pelo problema para depois você construir a solução e vender a solução para resolver um problema que já existe. Então, apaixone-se pelo problema
e não se apaixonem pela solução. Foda demais. Eu lembrei que em 2021 a Hotmart convidou, 2020 ou 21, o grupo das pessoas que mais vendiam lá, né, para fazer uma palestra online privada no Zoom com o Yuri Levine, do Waze e o CEO da Hotmart, JP. E aí eu lembro só de uma frase que ele falou, que ele criou o Waze, cara, a parada foi tão amarradinha, tão bem feita, que quando ele vendeu, ele largou tudo pra trás. Ele saiu só com a roupa do corpo e falou: tô rico, foda-se, mesa, notebook, tchau. Andei sem olhar pra trás. E a história do porquê ele criou o Waze é muito importante, mas eu não vou contar para o pessoal poder ir lá Deixa a galera ler o livro. Senão ou então sobe na IA e vai perguntando as coisas pro livro lá. Que é uma boa ideia também. Alex, muito obrigado pelo papo, cara. Muito bom, obrigado pela doação. Acho que vai abrir bastante aí a cabeça da galera. Abriu a minha. Vou pesquisar muito mais, vou me dedicar muito mais. Acho que é importante saber reforçar o que é possível fazer. E é isso. Foi bom pra caralho. Legal. Muito obrigado. Obrigado. E aí, como eu falo com a galera, a gente se fala daqui a 100 episódios. Daqui a 100 episódios vai ser outro Alex, vai ser outra Chatvolt, vai ser outro momento. A gente vai trocar ideia com a galera que vai estar aqui. Espero que esteja 100 vezes maior também. Se Deus quiser. Estaremos numa outra fase da IA generativa no mundo, com certeza, vendo coisas assim incríveis, né? Com certeza. Muito obrigado. É isso. Valeu, meu querido. Encerrando em 3, 2, 1. Valeu.